A primeira vez que o Rich se encontra com Polly foi quando ele estava levando o Richard para sua casa. Ali ele se deparou com um cara pedindo de uma forma não muito educada para ele sair do carro. Rich se nega, mas o Richard convence ele a sair. E foi ali que ele se deparou com o que vinha a ser o seu maior oponente que ele já enfrentou em toda a sua vida. O Polly, um ex-militar com incríveis 2,18 metros de altura. O Richard se sentiu um pouquinho intimidado com o tamanho desse cara. E o Polly realmente não é nada amigável. Ele já chegou dizendo que só queria um motivo plausível para meter a porrada no Richard. Sorte que o Richard conseguiu evitar que acontecesse algo pior. No segundo dia na mansão, o Richard se depara com o Polly fazendo um supino reto. Polly tenta provocar ele, perguntando quantos quilos ele consegue pegar, mas o Richard diz que peso não significa absolutamente nada, e chama o Polly para uma queda de braço. E em força física, o Polly realmente é mais forte que o Richard. E quando ele percebeu isso, ele tira sua mão e faz o Polly dar um soco na própria cara. O Polly fica furioso e parte para cima do Richard. Mas bem na hora que aconteceu uma briga, eles são chamados por uma missão. Mas o Polly deixa claro que isso vai ter volta. E realmente teve. Alguns dias depois é descoberto que uma das empregadas era uma infiltrada naquela mansão. E o Polly acabou matando a pobre coitada com um tapa. E ele zomba dessa situação bem na frente do Richard. Richard não aguenta isso e dá um soco no abdômen do Polly. Só que esse soco não fez efeito algum nele. E o Polly revida, metendo um belo de um tapa na cara do Richard, que fez ele ficar tremendo no chão. Se o Richard já viu estrelas com esse tapa, agora imagina a coitada da empregada. Deve ter morrido e nem viu o que aconteceu. O Richard fica com um lado do rosto tudo roxo. E nessa hora, Richard pergunta pra ele se ele tá com medo do Polly. E ele diz que não, mas que ele se assustou. Que como que um homem daquele tamanho seja tão rápido. Se passa alguns dias e o Richard é descoberto. Polly entra no quarto dele para matá-lo, mas o Richard já tinha fugido. Aliás, o próprio Richard admite que quer evitar um confronto direto com Polly. E só por essa fala já dá pra gente saber que o Richard sabe que o Polly é mais forte que ele. Então pra ele ter um confronto direto com esse gigante, só se fosse em emergência mesmo. Se não tivesse nenhuma saída. E foi exatamente o que o Richard fez. Ele pega o Polly desprevenido e tenta enforcá-lo, para tentar matar esse monstro de uma vez. E isso é um combate, galera, não é uma briga de boxe. O Polly é praticamente invencível no X1. Então o que resta é usar todo tipo de recurso a seu favor. O Polly consegue se soltar e começa a meter a porrada no Richard. Richard até acerta alguns golpes do Polly, mas ele simplesmente ri. Richard tenta pegar uma arma no chão, mas não consegue. O Polly tira dele e diz que quer uma luta de homem de verdade. Richard acerta um chute nos testículos do Polly, mas ele se recupera muito rápido. O cara é praticamente um super humano. Richard é arremessado que nem um boneco de plástico, e a partir daqui a luta começa a ficar um pouquinho mais equilibrada. Richard começa a usar todas essas habilidades de combate, mas não adianta muita coisa, mano. O Polly é um monstro de pura força bruta. Polly se mostra superior mais uma vez, e dessa vez foi ele que tentou enforcar o Richard, mas o Richard consegue se soltar dali e parte pra cima com um rastelo na mão e enfia na perna do Polly, mas mesmo assim não adiantou muita coisa não. Ele sai na porrada de novo e cai de um penhasco direto pro mar. Depois de uma briga sufocante na água, Richard consegue finalizar o Polly com um golpe na sua garganta, assim fazendo ele parar de respirar debaixo da água. Richard consegue sair da água super exausto, ele já estava nas últimas mesmo. Mas quando tudo parecia ter terminado, o Polly aparece vivo e o Richard começa a fugir desesperado. Ele corre para a guarita do Polly para tentar matá-lo com aquela metralhadora. Polly novamente mete a porrada no Richard e consegue apontar a metralhadora para ele. Mas na hora que ele foi atirar, o tiro saiu pela culatra pegando na garganta do Polly. O cara praticamente se matou sem querer. Mas no final, o Richard admite que sim, o Polly é realmente mais forte que ele. Mas ele é mais esperto. Você pode ser mais forte que eu, mas eu sou mais esperto.